Paz do Senhor para todos. Quem chegou de paraquedas no canal, nesse canal, sou Elias Ramos, tudo com letras minúsculas, porque no YouTube tem vários Elias Ramos. E quem já me segue sabe quem eu sou, né? Esse é um canal evangélico que fala da palavra de Deus, ensina a palavra de Deus, exegesimamente. E hoje foi um dia meio conturbado para mim, porque minha neta, que a gente toma conta, ficou com diarreia, infecção, e foi difícil, foi difícil. Eu me desmancho todo quando vejo uma criança, fico nervoso, criança que está doente, ela se apega a muita gente, a gente se apega muito a ela, e eu fico muito nervoso, embora que a gente não deve ficar nervoso, mas eu fico. É o meu jeito de ser, eu vou na farmácia, vou ali, perturbo minha esposa muitas das vezes, mas graças a Deus, Deus deu vitória, né? Melhorou. E é por isso que eu estou justificando que eu não fiz essa live antes, até para estudar a Bíblia, fazer a live, a gente tem que ter paz e paciência. E por isso que estou me justificando. Mas pedir a vocês que não esqueçam de dar o gostei, o sininho, assinar o canal e compartilhar. E vou orar agora, tá? Conforme eu faço sempre. Santo Deus bendito Pai, te agradeço por esse dia que foi muito trabalhoso, desgastante, trabalhoso, mas tu nos deste a vitória. Peço que abençoe as pessoas que estão nos hospitais, que têm filhos pequenos, criança ou adolescente ou idosos, porque quando essa fase da vida, quando a gente passa, ela mexe muito com a gente, e principalmente quando a gente vê uma criança doente. Esse Senhor também toma essa política do Brasil aí em tuas mãos. Tu é Senhor de tudo, o Brasil é teu, não é dos políticos, não é das coisas do mundo, mas o Brasil é teu, o povo é teu, Senhor. Abençoe esse Brasil, Pai. Abençoe esses políticos, abençoe a paz nesse país, se possível for. Toma também, Senhor, o mundo aí fora que está em guerra, possa assim encontrar um momento de paz. Mas tudo seja conforme a tua vontade, a tua graça e a tua misericórdia, em nome de Senhor Jesus. Vamos hoje para Mateus 10, versículo 24. Os estímulos. A vida é cheia de estímulos. Às vezes a gente temos estímulos bons e estímulos maus. Às vezes a gente pode ler uma coisa que nos leva a fazer coisas ruins e lermos alguma coisa que nos leva a fazer coisas boas. Ou na televisão, ou na internet, uma pessoa ser influenciada por outra, na fala, na conduta, tudo pode ser estímulo. E a palavra do Senhor, a Bíblia, nos estimula para as coisas boas. O caráter do homem quando eu falo homem, é homem e mulher, faz a gente refletir dentro de nós mesmos e procurar fazer as coisas dentro da melhor clareza, da melhor sensatez, dentro da melhor disciplina bíblica, né? A Bíblia nos ensina isso. Aqui em Mateus 10, 24, nos fala assim: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta o discípulo ser como seu mestre, e o servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebul, dono da casa, quanto mais os seus domésticos. Chamaram Jesus de Beelzebul, né? Quanto mais nós que servimos a ele. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-os à plena luz. O que vos diz aos ouvidos, proclamai-o do irado. Não temais que mata o corpo e não pode matar a alma. Temei ante aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Deus, no caso, né?
Não se vende 2 pardais por um assis, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Aqui é Deus. Contra vós outros, até o cabelo todo da cabeça estão contados. Não temas, pois bem mais vale vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está no céu. Esse confessar diante dos homens, ou negar diante dos homens, são várias modalidades. Às vezes as pessoas confessam que Jesus é o Senhor, que Deus é o nosso Deus, mas na hora da prática, praticar nos atos, porque às vezes quando a pessoa engana, adultera, mata ou faz alguma coisa nesse sentido, ou algum outro pecado, está negando a Deus. É impossível que o homem não peque, né? Mas tem pecado que é para a vida e tem pecado que é para a morte. Assim diz a palavra de Deus. Os que é para a morte, o próprio apóstolo fala que não peça que ore, interceda para aqueles que pecam para a morte. Mas aqueles que é pecados que não é para a morte, ore, interceda. Ou seja, quando a pessoa adultera e pede a Deus perdão, ou fala uma mentira, ou engana, você pode se consertar, pode se buscar a Deus e Deus perdoar. Existem pecados que são para a morte. Esse a gente não pode. Qual é o pecado para a morte? Blasfemar contra o Espírito de Deus. Pecados que o Senhor Jesus disse que nem nesse século, nem no vindouro, nem no mundo vindouro, seria perdoado. Se falar contra o Pai, Deus, contra o Filho, Jesus, será perdoado. Contra o Espírito Santo, não. Tem muita gente que acha que está na igreja, que acha que está bem, manda calar o Espírito de Deus, não fosse, chamando quem está sendo usado como Bezebu. Muitos pecaram contra o Espírito de Deus. E às vezes falam, às vezes nem isso. Às vezes Deus está fazendo algo, rebuliço, que Deus já trabalha no rebuliço, tá? Dentro da igreja ou dentro da política aí, e murmuram, falam, e não vê que tudo procede de Deus. Às vezes Deus permite até o ímpio chegar em um lugar de destaque, em um lugar de autoridade, para demonstrar sua autoridade, para demonstrar sua grandeza, porque o ímpio não ficará ali por muito tempo, ele cairá. A gente estamos vendo na nossa política aí no Brasil, né? As pessoas que estão no poder não era para estar, pelo menos no meu entendimento, mas por um tempo. O poder é efêmero, não fica na mão de um, de outro, vai para a mão de outro e de outro, não fica na mão de uma pessoa, de uma entidade a vida toda. Temos certeza disso, que Deus coordena tudo, mas isso também é parte espiritual de cada um. Às vezes a gente temos falta de paciência da conduta com o esposo, com a esposa, com as pessoas. E Deus nos manda a gente ser paciente, ouvir mais e falar menos. Às vezes a gente falamos muito, murmuramos muito. Às vezes até brincamos com as coisas santas. Eu conheço pessoas que dizem que foram consagradas a um cargo na igreja, mas na hora dentro de casa, na hora de família, brinca com algo que os judeus não brincam, com o nome de Deus. E acha que não é pecado. Brinca com a santidade de Deus como se fosse uma brincadeira, como se Deus fosse um amiguinho. Entendeu? Isso é terrível. Ou tem consciência, ou se acha muito engraçado, mas tendo consciência ou não, pecou. Esse é pecado para a morte.
Quando a pessoa brinca com é consagrado a alguma autoridade dentro da igreja e brinca com a santidade de Deus. Está pecando contra o Espírito. E é complicado. Não devemos brincar com o nome de Deus. Os judeus nem escrevem o nome de Deus no diagrama, mas não pronunciam. Eu sei escrever o nome de Deus no diagrama hebraico e para o nosso português, né? Que é a pronúncia. Mas não devemos pronunciar por respeito. Os judeus nisso respeitam, aprenderam duramente. Né? E às vezes tem gente brincando com Deus, com o nome de Deus, brincando. Tem gente querendo se perseguir. A igreja, quando é perseguida, ela cresce. Na China, a igreja é perseguida, a igreja que mais cresce é na China, por causa da perseguição. Acredita-se que tenha 300 e poucas mil crentes lá na China. Quanto mais persegue, mais matam, mais ela cresce. Quando a igreja não é perseguida, é estimulada pelos governos, ela se corrompe. Espero que a nossa igreja não seja perseguida. Estão querendo perseguir a igreja no Brasil, né? Botaram laica, que o Estado é laico, que é isso, que é aquilo. Então, com esse globalismo, estão querendo perseguir os crentes, como já está na Europa perseguindo a cristandade. A Europa já se tornou pagã em grande parte. Já se tornou pagã, mas veja lá o que está acontecendo, a guerra que está nas portas lá. Deus permite a guerra chegar para as pessoas acordar, voltar para Ele. Igual a Israel. Israel, quando pecava, Deus permitia que o adversário oprimisse e a guerra chegasse a eles. Quando eles se convertiam, voltavam para Deus, eles voltavam as costas para Deus, Deus permitiu que o adversário atingisse eles, né? Oprimisse eles. Depois, eles voltavam para Deus, a outra geração que levantava, voltava para Deus, Deus dava a vitória sobre seus adversários. E assim são todas as nações. Deus faz esse reboliço. Ele permite as coisas acontecerem. E na nossa vida também. Muitas das vezes, agora a vida do homem e da mulher, dentro de casa, o casal, às vezes passa por muitas lutas. Mas Deus permite para ver o seu coração, para ver onde você está, para ver se você é fiel, se você ama mais sua mulher, ou seu esposo, ou que a ele, ou seus filhos. Às vezes Deus permite. Abraão foi testado várias vezes, né? Isaac foi dado como Deus pediu para testar ele, mas não deixou concluir. Ali no Isaac ser esmolado ali, né? Ali no Monte Moriá. Mas Deus, o anjo segurou a mão de Abraão. Deus testou o coração de Abraão. Então Deus às vezes testa o nosso coração. Eu vejo isso. Eu estou fazendo essa live falando que existem estímulos. Quando a gente olhamos o Pai Nosso, pedimos a Deus que não nos induza à tentação. Não é que Deus nos tente. Às vezes é o estímulo que estão em volta de nós e nos induz à tentação. E às vezes a gente possa cair. Então as dificuldades vêm, mas Deus dá vitória sobre elas. Eu venho nessa hora dizendo que cai firme com Deus. Mesmo que a luta, mesmo que a noite foi escura, a luta, hoje eu tive uma luta terrível com a minha neta. Né? Diarreia. Logo de manhã cedo ela sujou as fraldas algumas 6 vezes, a gente dando remédio para diarreia. Ela estava pulando, brincando, mas estava com diarreia. Entendeu? Então, e sem falar para tarde, né? Mas graças a Deus foi indo, a gente dando remédio, melhorou. Uma criança de 2 anos. E isso afeta muito o nosso coração. Então, o que é que acontece? A gente não quer ver o mal dos nossos parentes, né, antes queridos. Agora imagine uma guerra. Se uma guerra vir, o Espírito de Deus já tem informado que vai vir uma guerra para o Brasil. Está uma guerra aí, às portas. Mas tem muita gente despercebida.
mas que a gente possa se apegar a Deus, pegar-se a Deus, pedir misericórdia, se humilhar, igual os ninivitas se humilharam quando na pregação de Jonas, não foi destruído Nínive durante 100 anos. Possamos se apegar ao Senhor, buscar, porque o servo não é maior que o seu Senhor. Se chamaram Bezebu, dono da casa, quanto mais vocês domésticos. Nós somos os domésticos de Deus, somos os servos de Deus. Hoje eu ia pregar sobre o dízimo, mas como o dia foi muito lutas, teve muitas lutas, eu só falei algumas, teve outras, mas Deus deu vitória em todos, até o nosso coração. A gente, quando a gente está passando luta, a gente fala, questiona muita coisa, questiona Deus em muitas coisas, mas Deus dá vitória, Deus dá vitória. As lutas vêm para a gente ter vitórias, ser aprovado por Deus. É isso que a gente precisa, ser aprovado. Criar dentro de nós um sentimento de vitória. Como uma árvore que cria raiz profunda, ela não cai na tempestade. Pode vir o vento, pode vir a inundação, ela fica firme ali. Pode vir a seca, a raiz dela está funda e as folhas estão verdes, porque ela vai buscar água lá no subsolo. Temos esses sentimentos, esse estímulo, essas provações que Deus nos dá, faz a gente brotar raiz igual a árvore, ficar firme, vendo o invisível, sentindo o poder de Deus, o soprar do poder de Deus na nossa vida, na nossa alma. Mesmo quando a luta é grande, quando a sequidão é forte, quando o sol é forte, quando a chuva é intensa, quando as coisas são bravias, quando o frio é gelado, as geadas é grande, a árvore que está bem enraizada, ela não sucumba, ela não morre, ela não seca. Né? Pode vir raios, pode vir trovão, mas a raiz dela está lá, está firme. Né? Possamos ter uma árvore firme. Mesmo que o vento venha, quando o vento vem, a tempestade, o vento muito forte, aquelas árvores que têm raiz sobre a terra, fraca, ela tomba, cai, morre. Mas a árvore que está bem enraizada, com a raiz bem profunda, não morre. Temos árvores no mundo aí fora, até na Amazônia tem de mais de 1000 anos, tem árvores na Palestina com 700, 1000 e poucos anos, ou algumas quase 3000 anos, porque as suas raízes são fundas, profundas, firmes. Então possamos ser como as árvores, na experiência que Deus nos dá dia a dia, e os estímulos e as demonstrações que Deus nos dá nas nossas dificuldades, as recompensas vêm no nosso coração. A gente passa pelo problema, mas com certeza de vitória. E cai nessa palavra. Nós temos vitória em Cristo Jesus, no Yeshua. Temos vitória nele. Cremos nele, na sua ressurreição, na sua vinda, no seu arrebatamento que virá pela igreja, que ele conduz o mundo e a igreja e tudo conforme a sua vontade. Ficai nessa paz, não esquece de dar o like, não esquece de compartilhar, não esquece de assinar o sininho. E se tiver algum comentário, bote, porque quando eu tiver tempo eu leio. Tá? Porque às vezes eu não tenho tempo, eu não tenho lido. Mas quem já botou lá e depois eu procuro, volto atrás e leio. Ficar com Deus. Deus nos abençoe.